Essa noite, nossa, amanhã, meu Deus. Estamos no domingo, Richard. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22. Marcos, capítulo 5, versículo 22. Enquanto você abre, só para explicar os livros aqui que o pastor falou, ali tem livro para todas as idades. A coleção da Turma da Mônica é um milagre, né? Deus nos deu essa oportunidade. Maurício de Souza autorizou usar, né, os personagens. São histórias em quadrinho, oração, reflexão, aplicações para as crianças, para os pais ministrarem na vida das crianças, para você evangelizar crianças. É uma ferramenta poderosa. O jogo de tabuleiro é para toda a família. Faça com a Bíblia do lado, que você não vai ter nenhuma dificuldade, viu, Pino? Só pôr a Bíblia do lado lá, vocês vão muito bem. O Descomplique-se, o Desconforme-se, o Desconecte são livros que eu escrevi para falar sobre os tempos que nós estamos vivendo. São tempos sem precedentes, né? Um tempo, a pós-modernidade, o relativismo, a ansiedade, que é o tema do Descomplique-se, né? Ele fala sobre a ansiedade. O Desconforme-se fala sobre o relativismo, a pós-modernidade, esse mundo louco, o século XXI. E o Desconecte sobre a nossa relação com as plataformas digitais e as novas tecnologias. E o elemento comum é um material diferente, que ele é voltado para o público que está na high school, né? Ele é um livro que eu escrevi para ensinar a tabela periódica, porque eu sou químico também, né? Então, é uma revista em quadrinho de 240 páginas. Isso é uma coisa linda que Deus me permitiu fazer. Vem um jogo também legal no livro, é um livro-jogo. Então, é para você presentear adolescente. O Manual da Cultura Pop também é um material focado no público adolescente. Então, são materiais para todas as idades, né? Nós trouxemos pouco por causa de toda a dificuldade, né, de trazer do Brasil. E, né, leve e abençoe seu filho, a si próprio e tantas pessoas. Marcos, capítulo 5, versículo 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram assim: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Então, fazendo caso do que disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele
e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Pai, a tua palavra é tão linda, tão poderosa, e o poder dela certamente se manifestará mais uma vez essa manhã nesse lugar. Que ela seja rema na vida de cada um que entrou dentro desse auditório. Rema para trazer vida, esperança, resposta, consolo, renovo e, se for o caso, novo começo. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Queridos, texto longo, mas eu prometo que a pregação não será longa, não. Mas Deus tem algo para falar ao seu coração muito importante essa manhã. Eu orava a respeito do que eu iria falar aqui. Deus trouxe no meu coração uma palavra muito forte que eu já ministrei em algumas oportunidades a respeito de uma distância que todos nós precisamos aprender a percorrer na vida, uma distância que Jairo percorreu e alcançou sucesso. E nós vamos usá-lo como uma inspiração essa manhã, que é a distância entre a promessa e o cumprimento da promessa. Quantos aqui tem promessa do Senhor em sua vida? Se você não tem, eu vou te dar uma hoje. Deus tem algo importante para cada pessoa. Ninguém fica para trás. Se Deus não falou nada com você até hoje, que Ele fale hoje em nome de Jesus. Mas a promessa, ela tem uma característica intrínseca própria dela, que é o quê? Se é uma promessa, ela não vai acontecer quando ela é entregue. Porque a promessa tem por si a característica de acontecer mais para frente. Isso é promessa. Se for imediatamente, a gente chama de milagre, não é isso? Mas a promessa não. Quando eu prometo algo para você, eu prometi para o Pino, eu falei assim: um dia eu vou na sua igreja, e ele acreditou, e quando deu, ele me trouxe. Mas essa promessa já tem muito tempo, mais de um ano. Foi quando começou a nascer essa igreja, Então existe uma distância entre a promessa e o cumprimento da promessa. Mas além da distância, muitas vezes as circunstâncias, o inimigo, o mundo e até nós mesmos criamos obstáculos no caminho. E muitas vezes esses obstáculos que ficam entre nós e o cumprimento da promessa fazem com que desistamos da promessa. E talvez tem muitas promessas, tem gente que não levantou a mão aqui quando eu perguntei se tem promessa, é porque já recebeu e já desistiu. Se essa promessa já era. Mas nós temos muito a aprender com Jairo essa manhã. Jairo, segundo o texto que acabamos de ler, que também está lá em Lucas 8, ele era um dos principais da sinagoga. E você sabe bem que a turma da sinagoga não era muito afeita à figura de Jesus. Muito pelo contrário, a partir de um determinado momento, eles planejavam até matar Jesus. Eles tinham muita raiva de Jesus, por quê? Porque Jesus apontava a hipocrisia deles, porque Jesus era respeitado pelas multidões, e porque eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias que eles estavam esperando há tantos séculos. Então eles odiavam Jesus. Imagina um homem que fazia parte desse grupo se prostrar diante de Jesus e reconhecer o poder dele como alguém que cura. E isso de forma pública, ele estava no meio de uma multidão, conforme acabamos de ler. O primeiro obstáculo que Jairo venceu foi o orgulho. O orgulho separou os anjos caídos de Deus. O orgulho separou Adão e Eva de Deus. E o orgulho separa ainda hoje
homens e mulheres de Deus. A raiz da maioria dos nossos problemas está no orgulho. Talvez a gente olhe só a superfície. Tem pessoas que são muito raivosas, tem pessoas que são muito autocomiseradas, elas se sentem culpadas o tempo todo, pede desculpa pelo que não fez. Tem pessoas que se sentem sempre desvalorizadas. Tem pessoas extremamente ansiosas. Mas por trás de todos esses sentimentos, todos esses espectros emocionais, lá na raiz, lá no fundo, por debaixo de todas as camadas, está a raiz do problema que muitas vezes nós não tratamos ou não queremos encarar, que é o orgulho. A palavra fala que é na nossa fraqueza que Deus manifesta a força dele. 2 Coríntios 12, 9. Mas aqui ele não está falando que nós temos que parar de ir na academia, não fazer musculação, ficar fraquinho. Não é isso. A fraqueza aqui tem a ver com a humilhação, com a humildade. É na nossa humildade que Deus manifesta a força dele em nós. Lá em Abacuque 2,4, quando Deus está profetizando através da vida de Abacuque, fala: anota aí, Abacuque, fala com o povo. Eis o soberbo, eu não tenho nada com ele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus não tem compromisso com o soberbo. Lá em Provérbios fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A primeira coisa que Jairo fez foi se humilhar. Muitas vezes nós não alcançamos a promessa porque literalmente nós queimamos na largada do caminho. Que é o quê? Nós não nos humilhamos diante de Deus. A corrida da promessa não se corre com os pés, se corre com os joelhos. Se humilhe diante do Senhor. Admita que só Ele pode fazer o que Ele prometeu. Não ajuda Deus. Se humilhe diante de Deus. Se Ele prometeu, você precisa ser humilde o suficiente para depender totalmente dEle para que a promessa se cumpra. Então jogue o orgulho de lado. É o obstáculo inicial. E muitos queimam na largada e nunca vão alcançar, porque está cheio de orgulho no coração. Jairo sabia que ao fazer aquilo, ao se expor, ao se humilhar, ele perderia provavelmente sua posição de honra na sinagoga. Muitas vezes estamos apegados ao que os outros pensam ao nosso respeito, a títulos, estamos atrás de reconhecimento. Sabe o que acontece com pessoas que estão constantemente buscando reconhecimento? A Bíblia fala que no último dia, quando chegarem diante de Deus com a sua lista de grandes feitos, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo, expulsei demônios, Deus vai falar assim: eu não te conheço. Quanto mais você buscar o reconhecimento do mundo, menos reconhecível você será para Deus. Jairo abriu mão do reconhecimento que ele tinha na sinagoga para ser reconhecido por Jesus. E aí então Jesus fez uma promessa para Jairo. Ele falou assim: eu vou na sua casa. Que a filha dele estava morrendo. E ele pediu para Jesus curar a filha dele. E Jesus falou assim: eu vou na sua casa. Jesus podia estar com a agenda cheia, programação agitada naquele dia. Ele já vinha de uma multidão, desceu do barco, outra multidão. Mas ele parou tudo e olhou para Jairo e falou assim: agora a minha agenda é sua casa. Eu vou lá. Promessa de Jesus. E diz o texto que Jesus avançava e a multidão o comprimia. Não foi isso que nós acabamos de ler? A multidão o comprimia. Isto é, Jesus tinha dificuldade de avançar na direção da casa de Jairo, porque as pessoas ficavam segurando, puxando, apertando Jesus. E esse é o segundo obstáculo que você precisa vencer para ver a sua promessa se cumprir: a multidão.
Nós muitas vezes ficamos olhando demais o que Jesus está fazendo pelos outros, o que está acontecendo na vida dos outros, as promessas realizadas na vida dos outros, e fala assim: poxa Deus, você fez com fulano, você fez com ciclano, você fez com Beltrano e não fez comigo. Estamos olhando em volta o que Deus está fazendo, e ao invés de nos alegrar com os que se alegram, que a Bíblia fala que tem que ser o nosso comportamento, nós nos entristecemos. E esse é o conceito etimológico da palavra inveja. É ficar triste com a alegria do outro. Inveja não é desejar o que o outro tem, isso é cobiça. Inveja literalmente é você ficar triste com a alegria do outro. Ah, eu tenho pedido ao Senhor um marido, eu tenho pedido ao Senhor a regularização minha aqui nos Estados Unidos, o processo resolver logo. Eu tenho pedido um bom emprego. E aí você olha a irmã casando, o outro recebendo a cidadania e o outro sendo promovido no emprego, e você continua com os 3 pendentes. E aí você começa a desistir, porque Deus está fazendo com o outro. Em vez de falar assim: poxa, é o mesmo Deus que está na minha vida, é o que está fazendo o outro, ele vai fazer na minha também, então eu vou me alegrar com ele. Vou me alegrar. E o principal, alguém pode puxar Jesus para a esquerda, para a direita, empurrar, mas para onde que ele está indo? Para a sua casa. Não importa quanta multidão comprima, ele está andando na direção do cumprimento da sua promessa. Jairo sabia que por mais que Jesus fosse interrompido, parado, empurrado, ele estava indo na direção da casa dele. Então nós temos que parar de olhar para a multidão. Só olhe para a multidão se for para você se alegrar e se inspirar e se encorajar a continuar crendo, se humilhando e buscando o cumprimento de sua promessa. Só que aí num determinado momento Jesus não só está está diminuindo a velocidade, Jesus para. Jesus para. Não é agora ninguém está empurrando Jesus. Ele parou. E aí começa uma história dentro da história. Talvez algum irmão aqui que não gosta de ler a Bíblia fale assim: poxa, já podia ter pulado esse pedaço do texto que não tem nada a ver, que é a mulher do fluxo de sangue, mas tem tudo a ver, eu vou explicar para você. Marcos não caminhou com Jesus. Quem caminhou com Jesus e contou a história para Marcos escrever foi Pedro. Pedro estava lá. Você vê no texto que Pedro estava. E olha quantas informações Marcos sabe dessa mulher. Ele fala o tempo que ela ficou doente, a dificuldade que ela passou, e ele ainda insiste falando assim: e ela lhe contou toda a verdade. O que aconteceu aqui, muitos não percebem, né? É que a mulher do fluxo de sangue matou a filha de Jairo, né? Tem mulher que não gosta que eu faça esse comentário, mas o que aconteceu foi isso. Ela tocou Jesus, Jesus parou, Jesus falou assim: alguém me tocou, e aí ela se manifestou e contou a história toda dos 12 anos. Ela contou com tantos detalhes que Pedro lembrava muitas décadas depois, quando ele contou para Marcos. Ela reteve Jesus por um tempo suficiente para que quando a história dela acabasse, você lê o próximo versículo, o que é? A menina morreu. Você está rindo, mas Jairo devia estar lá assim: poxa, essa mulher, ela já foi curada. Podia liberar Jesus para ir para minha casa. Mas não tem nada do Jairo reclamando lá. Mas a verdade é que Jesus, ele demorou tanto com essa mulher, que a menina morreu. E esse obstáculo, meu irmão, esse é terrível, que é o tempo. É o tempo. Talvez você está esperando a promessa cumprir 5 anos, 10 anos. O tempo é um senhor obstáculo em relação a promessas. Eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade, eu aceitei Jesus. Eu fui a primeira pessoa na minha casa que aceitou Jesus. Levei minha irmã de 5 anos, ela aceitou Jesus. E aí eu comecei a orar pelos meus pais. Eles brigavam muito.
E aí, orei alguns meses, eles divorciaram. 6 anos de idade, mas na cabeça do menino. Começar a achar que oração não funciona, né? Eu orei para os 2 converter, os 2 divorciaram. Mas continuei orando pela vida deles. E 1 ano depois, o meu pai aceitou a Jesus. Meu pai bebia muito, era uma pessoa muito triste. E ele mudou, da água para o vinho. O dia que ele converteu, nunca mais ele bebeu. Hoje ele é pastor na Lagoinha Vila da Serra, do pastor Sandro Gonzalez. E ele já é pastor há 30 anos, atua como pastor. Então eu orei pelo meu pai 1 ano. A minha mãe, eu oro até hoje, de certa forma, né, amor? Minha mãe fala que está em Cristo e tal. Hoje ela está bem melhor do que já teve algum tempo, porque ela era desviada, né? Ela nasceu na família cristã, saiu. Né? Mas ano passado eu fiz o casamento da minha mãe com um moço muito crente. Né? E assim, ela está indo na igreja com ele. Mas olha, eu tenho 46, vou para 47 anos. Eu orei muitos anos, para minha mãe voltar para Jesus. Talvez você tenha um filho que está afastado, um pai, e você ora há muitos anos. Não pare de orar. Deus tem promessa assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que se apropriar disso. Não importa o tempo, meu irmão. Ah, mas minha mãe está tão velhinha. Não importa. Você vai batizar ela. Nem que seja por aspersão. Se ela estiver muito velhinha, joga água em cima assim. Está valendo. Mas não desista. Não deixe o tempo consumir a sua esperança, a sua fé. Olha que interessante. O tempo fez com que a filha de Jairo morresse. E as pessoas começaram a falar assim: para de importunar Jesus. Jesus tem muita coisa para fazer. Sua filha já morreu. O que Jesus virou para ele? O texto fala assim: Jesus não fez causa do que eles estavam falando e continuou indo para a casa de Jairo. E junto com o tempo existe um outro obstáculo, que é venda casada, que destrói a gente. Eu vim aqui para te falar que você pode vencer os dois hoje, no nome de Jesus. O outro chama circunstância. Às vezes, não tem tanto tempo que você está esperando, mas tudo em volta conspira para que aquilo não aconteça. A circunstância virou, a menina morreu. Mas se Jesus fez a promessa, meu irmão, se Ele prometeu, a circunstância é que está errada. A circunstância é que está mentindo. Jesus não mente, circunstâncias mentem. Não olhe a circunstância. A partir daquele momento, diz o texto que Jesus pegou Pedro, João e Tiago, pegou os 3 e falou assim: só vai os 3. Deixou toda a multidão, deixou aquelas pessoas, e foi ele, Jairo e os 3 discípulos mais próximos dele. Quando eles chegaram na casa, um cenário de velório. Estava todo mundo chorando em volta do corpo, do cadáver. Naquela época existiam as mulheres chamadas carpideiras, mulher que recebia para chorar defunto. Então ela ia, ela nem sabia quem era que estava morto. Ela ouvia a notícia: morreu fulano. Elas iam correndo e ficavam tão jovem, chorava. Nem sabia de quem se tratava. E no final pediu uma oferta. Assim: olha, eu chorei, né, pela sua filha, então agora eu preciso de uma oferta. Né? Quer dizer, era a profissão delas, né? Elas recebiam para chorar. E esse obstáculo você tem que tomar cuidado, que é o choro. A murmuração. Está demorando. Está fazendo com os outros. Deus esqueceu de mim. Deus não cumpriu o que prometeu. Pastor Márcio Valadão me ensinou no século passado que murmurar é você olhar para Deus e falar assim: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Murmurar é isso. Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Não murmure. Isso trava o cumprimento da promessa na sua vida. Pare de reclamar, pare de chorar, pare de murmurar,
Pare de brigar com Deus. Volto lá no primeiro, se humilhe diante de Deus, corra de joelhos, admita a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa dependência. Não fica tentando ensinar Deus a ser Deus, se submeta a Ele. Pare de murmurar, em nome de Jesus. E aí, Jesus fala assim: vai embora, bota os métodos para correr, vai embora. Ele fala assim: a menina não morreu, ela está dormindo. Que ele sabia que ela ia ressuscitar. E aí diz o texto que aquelas pessoas que estavam chorando saíram rindo. Olha que interessante, as pessoas que estavam chorando saíram zombando de Jesus. E esse é um outro obstáculo que você precisa vencer. Jesus tirou todas as pessoas que não acreditavam no milagre do lugar aonde ele ia realizar o milagre. Tirou a multidão, só levou 3 discípulos, o pai e a mãe. Tirou as carpideiras, tirou o povo que mandou ele desistir. Por quê? Porque tem coisas que Deus fala com você que você não precisa falar para todo mundo, não. Você não precisa pôr no Instagram, não, no Twitter, não, meu irmão. Tem gente que não está preparada para ouvir o que Deus vai fazer com você. E aí sabe o que ela faz? Ela zomba, ela ri de você. Eu costumo usar o riso apenas como um metrificador do milagre de Deus. De vez em quando eu falo para alguém, né? Às vezes até com minha esposa, algo que Deus colocou no meu coração, só para ver a reação. E aí a pessoa ri. Assim, bom, cheguei no grau certo. Cheguei no grau certo. Eu lembro quando eu namorava a Priscila, a gente estava jantando na casa da mãe dela, e meu cunhado estava lá junto, e eu tinha acabado de chegar na Lagoinha, eu era de outra igreja, fui para a Lagoinha, dentre outras coisas, para casar com essa bela moça, e eu falei assim: hoje eu tive com o pastor Gustavo Bessa, ele disse que se um dia, talvez ele precisar, ele vai me solicitar para pregar no culto da juventude. E aí meu cunhado falou assim: Chad, você não conhece Lagoinha, você nunca vai, não sonha com isso. É muito pouco provável um dia você estar num púlpito da Lagoinha pregando. Olha onde eu estou hoje. Ele riu, né? Deu uma risada e tal. O John Haggai tem uma frase extraordinária que eu quero plantar no seu coração essa manhã. Ele fala assim: tenha sonhos tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que somente a intervenção divina pode torná-los realidade. Está aqui minha esposa, depois pergunto para ela se eu não tenho uns desse. Né? Ela fala assim: você é louco. Tal. Ela disse que ela parou de duvidar, mas ela continua assustada. Né? Parei de duvidar. Mas não compartilha com quem não está preparado. Tem pessoas que você precisa compartilhar, pessoas que acreditam em você, que acreditam em milagres, intercessores sérios, seu líder. Mas tem coisas que Deus está para fazer na sua vida que é tão fora da caixa, que aí você põe no Instagram, o povo começa a zombar, você fica em dúvida e desanima. Então não deixa, não cria um ambiente para as pessoas ficarem zombando e te desmotivar e te desencorajar. E essa é a história. Jairo venceu o orgulho, venceu a multidão, venceu o tempo, venceu a circunstância, venceu o choro, venceu a zombaria. E Jesus chegou e falou: menina, eu lhe ordeno, levanta-te. E ele falou, e ela não foi curada, ela foi ressuscitada. Hoje Deus vai ressuscitar as promessas que morreram na sua vida em nome de Jesus. Se for para Jesus, pode aplaudir. Eu não preciso de aplauso, não. Vamos ficar de pé. Meu tempo acabou. Ficar de pé. Ficar de pé. Eu sou mineiro, tá, gente? Queria convidar a minha esposa, a pastora
Priscila. Nós vamos orar. Mas aqui é coisa seríssima, viu, irmão? Feche seus olhos. Você que tem uma promessa do Senhor, e seja pelo orgulho, seja pela multidão, seja pelo tempo, seja pela circunstância, seja pela murmuração, seja porque alguém não acreditou e te desencorajou, você desistiu, ou você está esmorecendo. Nós vamos orar por você hoje. Jesus vai fazer igual com Jairo. Ele vai ressuscitar hoje essa promessa em nome de Jesus. E você que está ali cambaleando, você também vai receber essa oração e vai sair daqui revigorado, cheio de convicção de que Jesus não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir o que prometeu. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar, vem aqui na frente rápido, que eu só tenho 3 minutos e a minha esposa vai fazer essa oração por você, sem nenhum constrangimento. Não é apelo ainda não, tá? Daqui a pouco o Pino vai cuidar dessa parte. Aqui é porque Deus me deu essa direção ontem à noite, então essa palavra tinha que ser trazida aqui para vocês. Quando eu entrei aqui nessa igreja, veio muito ao meu coração uma sensação de meninice. Entenda isso no seu espírito agora. Que era um lugar de pessoas jovens, de crianças. E eu comecei a conversar com algumas pessoas, vim para o culto e comecei a orar. E veio muito forte no meu coração que independente da sua idade, você pode ter a idade mais avançada, mas independente da sua idade, às vezes o seu coração, as suas emoções estão como criança. Você está com medo, falta de paternidade, uma sensação de, muitas vezes, abandono. E nesse dia, o Senhor me mandou ministrar nessa igreja paternidade. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, se você está com esse coração, com medo de criança, uma sensação de abandono, em nome de Jesus, o Pai Celestial vai tomar conta do seu coração e Ele vai cuidar de você como Pai. Se você é essa pessoa que está sentindo isso aqui nessa igreja, independente da sua idade física, você por fé vai receber essa promessa do Senhor agora, amém? E você vai vir na frente e você vai falar assim: Pai, essa sou eu, esse sou eu, que estou sentindo isso no meu coração, nas minhas emoções, mas hoje eu recebo essa promessa da paternidade, do cuidado de Deus na minha vida, porque eu tenho promessa nesse lugar. E antes de eu orar para as pessoas que estão aqui na frente, meu marido me conhece, sabe que poucas vezes eu faço isso. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração muito forte para eu entregar para o pastor, para o anjo dessa igreja. E eu queria que você escutasse a palavra do Senhor para o seu coração. Eu nem sabia que meu marido ia pregar essa palavra, porque ele não me falou. Mas é uma promessa do Senhor, que o Senhor me deu antes dele começar a pregar. E a palavra do Senhor para o seu coração é essa. Jeremias 1:6 diz o seguinte: Jeremias disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Porém o Senhor, Yahvé, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você
para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra a você. Selada está essa palavra do Senhor sobre a vida do anjo dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por todas essas pessoas que estão aqui na frente. O Senhor mesmo sabe quais são as promessas que cada um tem recebido do Senhor para cada um deles. O Senhor sabe qual estação da chegada dessa promessa que cada um está aqui na frente. Mas se eles estão na frente, eles creram. Porque se eles estão na frente, eles estão falando para o mundo, eles estão falando para eles mesmos e eles estão falando para o mundo espiritual. Eu creio que a palavra que saiu da boca do meu Jesus não está morta. A palavra que sai da boca do meu Jesus não está morta. E até que os outros acham que ela morreu, eu creio que ela será feita conforme a palavra que saiu da boca do meu Jesus. Por isso agora, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro a cada um dos meus irmãos, corpo comigo agora, na autoridade do nome de Jesus, que recebam agora fé, que recebam agora esperança, que recebam agora fé para crerem até a promessa se cumprir em Cristo Jesus, pois aquele que prometeu é fiel para cumpri-la até o fim. Que todos os pesos, todas as palavras malditas, tudo aquilo que das trevas foi colocado na vida dos meus irmãos para fazê-los parar no caminho, para não crer mais, em nome de Jesus seja retirado agora, que eles estejam novos como no primeiro dia que eles viram Jesus. Eu ministro sobre a vida deles renovo na palavra, renovo na esperança, renovo na fé, que o fogo da palavra do Senhor que um dia gritou no coração de vocês, retornem, que toda poeira, todo empecilho, todo pecado, tudo aquilo que não está de acordo com a promessa, saia, que fica apenas o fogo do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. É isso que nós ministramos, e a igreja crê junto e sela na terra o que deverá ser selado nos céus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A tempestade
você colocasse a mão no seu coração e fechasse seus olhos. E você começasse a voltar palavras a Jesus Cristo. Talvez você é que nem o Jairo no começo, só ouviu falar de Jesus. Muitas vezes você tem acesso à palavra, você conhece a palavra, mas você precisa que Jesus Cristo seja o seu Senhor e ser o seu Salvador. Você precisa do começo, do start, do começar. Essa é uma caminhada que nós vamos caminhar juntos como igreja. É uma caminhada que todo mundo vai pegar um na mão do outro e nós vamos caminhar juntos como igreja. Porque Jesus instituiu a igreja do Senhor Jesus Cristo para que nós caminhamos juntos e juntos e juntos. Você que está com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero que você repita essa oração comigo agora. Pai querido, eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu sei que o Senhor morreu numa cruz, mas ao terceiro dia o Senhor me ressuscitou junto com o Senhor, e um dia vai voltar para me buscar. E eu que andei já nos seus caminhos, mas me atropecei e nunca mais voltei aos seus caminhos, hoje eu volto para nunca mais sair, em um nome de Jesus Cristo, amém. Ainda com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu peço para que você faça isso, para que nada tire sua atenção. Essa foi a primeira oração que você fez, que você entra nos caminhos de Jesus Cristo, ou foi uma oração que você já fez, mas circunstâncias fizeram você sair desse caminho, mas hoje você sabe que Ele é o único caminho que nós devemos que seguir hoje. Esse é o único caminho que nós vamos prosseguir até o final, e lá no final terá cumprido a promessa que Ele fez para nós. Se você é uma dessas pessoas, assim que eu contar até 3, eu quero pedir para que você erga a sua mão o mais alto possível. Se você está pela internet, você também faz parte disso. Você pode escrever aí, fala: eu decido por Jesus. Você pode estar aí escrevendo alguma mensagem que tem consolidadores falando com você aí agora, em um nome de Jesus Cristo. Mas nós que estamos aqui, a partir do momento que eu contar até 3, você erga a sua mão o mais alto possível, amém? Em 1, e 2, e 3, erga a sua mão o mais alto possível. Tem alguém aqui? Erga a sua mão. Aleluia. Você tem certeza disso? Nós estamos aqui só por causa de você. Se você erguer a mão, você está erguendo a mão para Jesus Cristo, aquele que te salva, aquele que é o único caminho a ser seguido. Amém, amém. Pai amado, Pai querido, ó Pai, nós selamos, ó Pai, essa palavra, ó Pai. Nós selamos isso, ó Pai amado, no nosso coração, ó Pai. Ó Pai, no meio do caminho nós não vamos, ó Pai amado, a tropeçar, ó Pai amado, nós vamos chegar à promessa do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. A promessa que o Senhor já fez para nós, ó Pai, irá de cumprir em nossas vidas, ó Pai. Pode passar o tempo, pode vir circunstâncias, ó Pai amado, pode o nosso coração, ó Pai, estar afligido, ó Pai, mas nós temos certeza que nós estamos caminhando com Jesus, e Ele, ó Pai, Ele, o Senhor, ó Pai, irá cumprir. É o Senhor que irá fazer em nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, amém, 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 igreja. Você está feliz? Mais uma manhã cheia de glória, cheia de esperança de Deus, aleluia. Pastor Richard vai estar ali fora assinando o seu livro, tirando foto com você, vai ser maravilhoso, amém? E logo mais às 7 horas nós vamos ter mais um culto para adorar o nome de Jesus Cristo, amém? Cumprimente 45 pessoas que estão ao seu lado, fala para ela: essa semana nós vamos viver a melhor semana das nossas vidas, amém? Que a tempestade
Obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.